Vamos aqui continuando os nossos estudos sobre o batismo, abordando algumas questões do direito canônico. Tudo bem? O cano 849 ele vai dizer que o batismo, porta dos sacramentos, necessário de fato ou pelo menos em desejo para a salvação. Aqui nós iremos ver que o próprio direito canônico ele defende, tá, o batismo de desejo. Alguns católicos não aceitam, mas o que importa é que a própria legislação da Igreja Católica ensina a possibilidade do batismo de desejo e é necessário para a salvação, tá bom? Vamos aqui continuando. O batismo ele é uma marca espiritual indelével, ela nunca vai ser retirada. Tudo bem? Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado com Cristo. O batismo marca o cristão com um selo espiritual indelével da sua pertença a Cristo. Esta marca não é apagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de produzir fruto de salvação. Ministrado uma vez por todas, o batismo não pode ser repetido. Então veja, o fato da pessoa ser batizada não vai ser modificado, o batismo não é apagado, não importa o pecado que a pessoa cometa. Tudo bem? Agora, viver em pecado, em especial os pecados mortais, faz com que a pessoa não receba todos os frutos do batismo. Tudo bem? Como o direito canônico deixa bem claro aqui, o batismo não pode ser repetido. O cano 864 vai dizer que tem capacidade para receber o batismo todo e só o homem ainda não batizado. Isso aqui é homem no sentido de ser humano, tá? A mulher também, obviamente, pode receber. Porém, não pode ter sido batizado validamente anteriormente. O cânon 869 vai dizer o seguinte: se houver dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi validamente conferido, e a dúvida permanecer depois de séria investigação, confira-se-lhe o batismo sob condição. Naqueles casos em que a pessoa não sabe se foi batizada de verdade, tá? Ou então ela até sabe que foi batizada, mas ela acha que foi batizada numa seita cujo batismo não é aceito pela Igreja Católica. E começa-se a investigação, analisa-se documentos, testemunhos, e mesmo assim aquela paróquia continua com dúvidas. Realmente nós não sabemos se essa pessoa foi batizada ou não. Então, neste caso, a paróquia dá o batismo sob condição. Tá certo? Agora, olha aqui o parágrafo 2º. Não se devem batizar sob condição os batizados numa comunidade eclesial não católica, a não ser que, examinadas atentamente a matéria e a forma utilizadas na colação do batismo e tendo em conta a intenção do batizado adulto e do ministro batizante, exista a razão séria para se duvidar da validade do batismo. Ou seja, existem algumas pessoas que elas são batizadas em outras comunidades não católicas, comunidades cristãs, porém não católicas. E se o batismo for válido, a Igreja Católica não batiza essa pessoa se ela quiser entrar na Igreja Católica, porque ela já foi batizada. O que a Igreja Católica faz? Ela analisa a matéria e a forma do sacramento. Você já ouviu sobre a matéria e a forma do sacramento, tá? Todo sacramento tem matéria e forma. Analisou-se a matéria e a forma do sacramento, analisa-se também a intenção do batizado, tá, adulto, e do ministro batizante. Por exemplo, existem igrejas que não são católicas que batizam com a intenção de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a intenção do ministro batizante é que a pessoa seja incorporada ao corpo de Cristo e torne-se filha de Deus. Se essas forem as intenções, provavelmente a Igreja Católica vai aceitar aquele batismo. E se a pessoa quiser virar católica, ela não precisará mais se batizar. Agora vamos aqui imaginar que o ministro do batismo, lá na outra comunidade não católica, batiza, por exemplo, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Ou seja, ele não batizou em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Ele só batizou em nome de Cristo. Provavelmente a Igreja Católica não vai aceitar esse batismo. Por quê?
porque a forma foi equivocada. Não é de acordo com a Igreja Católica. Tudo bem? Então, um não católico, ele precisa realmente não ter sido batizado para ser batizado caso queira entrar na Igreja Católica. Tá bom? Código de Direito Canônico. Cano 869. Se, nos casos referidos no parágrafo 1º e 2º, permanecer duvidosa a colação ou a validade do batismo, não se confira o batismo sem que se exponha a doutrina acerca dos sacramentos ao batizando. Aqui no caso dos adultos, tá? A pessoa era de uma comunidade eclesial não católica, um adulto, e quer entrar na igreja católica. Ou então, a pessoa é um adulto e não sabe se foi batizado. Ela quer receber o batismo. Ok. Só pode receber o batismo depois que receber a doutrina dos apóstolos sobre os sacramentos. Se for adulto e ao mesmo tempo, né, quando se tratar de criança, aos pais. Os pais precisam ter noção do que são os sacramentos, do que é que a Igreja Católica ensina, para poder continuar guiando seu filho na fé. Tá certo? 853. A água a utilizar no batismo, fora do caso de necessidade, deve ser benzida segundo as prescrições dos livros litúrgicos. Então, não se batiza com água não benzida. Tá certo? Continuando aqui no 854. Confira-se o batismo, quer por imersão, quer por infusão, observadas as prescrições da Conferência Episcopal. Então, a Igreja Católica aceita o batismo por imersão ou por infusão. Tudo bem? 855. Procurem os pais, os padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao sentido cristão. Então, cuidado com o nome da criança. Existem pessoas que acham que tem cartórios que proíbem os nomes porque eles querem mandar nos filhos dos outros. A Igreja Católica também orienta que a criança não tenha nomes estranhos, tá certo? Que fujam os nomes, né, que tem aquele sentido cristão. 856. Ainda que o batismo se possa celebrar em qualquer dia, recomenda-se ordinariamente que se celebre ao domingo, ou se for possível, na vigília pascal. Então, todo dia pode celebrar o batismo, mas a igreja orienta, de preferência, domingo ou vigília pascal. Normalmente fica no domingo mesmo, tá certo? Fora do caso de necessidade, o lugar próprio para o batismo é a igreja ou oratório. É por isso que não adianta muito querer forçar as paróquias a batizar fora da igreja ou fora do oratório. Tá? Vamos aqui fazer um batismo simbólico para a família, vamos aqui fazer numa chácara. Provavelmente vão receber um não e ainda vão ficar revoltados com a igreja. Mas nós temos aqui a legislação da igreja sobre isso, tá? Em regra, o adulto seja batizado na igreja paroquial própria, ou seja, aquela igreja paroquial própria do adulto, em que ele mora. E a criança na igreja paroquial própria dos pais, a não ser que uma causa justa aconselhe outra coisa, tá? Então, se eu moro numa área pastoral, numa área paroquial, eu devo me batizar naquela paróquia, tá bom? É o correto, em regra. Agora vamos imaginar que eu tenho um filho, tá certo? E queira batizar meu filho em outra paróquia. O ideal era que ele também fosse batizado na minha paróquia. É uma questão de maneira simbólica, transmitir a fé para os filhos, tá? Todas as igrejas paroquiais possuam a sua fonte batismal. Para a comodidade dos fiéis, o ordinário do lugar, ouvido o pároco, pode permitir ou até ordenar que haja fonte batismal noutra igreja ou oratório dentro dos limites da paróquia, que são as comunidades, tá? Então pode ter. 859. Se por causa da distância ou outras circunstâncias, o batizando não puder, sem grave incômodo, ir ou ser levado à igreja paroquial ou outra igreja ou oratório, né, como nos cânones passados,
o batismo pode e deve ser conferido noutra igreja ou oratório mais próximo, ou ainda no outro lugar decente. Somente nesses casos bem específicos, o batismo poderia ser dado num lugar fora da igreja. Tá certo? Mas para isso realmente tem que existir motivos para que a pessoa não possa ir até a igreja. Tá certo? Excetuado o caso de necessidade, o batismo não se administre em casas particulares, a não ser que o ordinário do lugar, por justa causa, o permita. Isso aqui está ligado a isso aqui que nós acabamos de falar, tá certo? Nos hospitais, a não ser que o bispo diocesano estabeleça outra coisa, não se celebre o batismo. Tudo bem? Exceto em caso de necessidade ou se outra razão pastoral exigir. Então, não se celebre batismo em hospital, a não ser que o bispo permita. Tudo bem? O ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero e o diácono. Tá certo? Na ausência ou impedimento do ministro ordinário, batiza licitamente o catequista ou outra pessoa para tal designada pelo ordinário do lugar. E mesmo em caso de necessidade, qualquer pessoa movida de reta intenção também batiza. Os pastores de almas, em especial o pároco, sejam solícitos em que os fiéis aprendam o modo correto de batizar, tá certo? Aqui o Código de Direito Canônico ensina, né, e pede para que os fiéis, os catequistas, aquelas pessoas com formação na paróquia, aprendam como fazer o batismo. Em caso de uma necessidade bem específica, pode ser que os leigos seja necessário que eles mesmos batizem, tá bom? Exceto em caso de necessidade, a ninguém é permitido, sem a devida licença, administrar o batismo em território alheio, nem mesmo aos seus súditos. Então vamos imaginar que um padre de uma diocese vai para outra diocese. Ele não pode batizar na outra diocese sem autorização do bispo daquela diocese. Tá certo? Nem mesmo um bispo pode fazer isso. Cada bispo é responsável pela jurisdição de sua diocese. Saiu de uma diocese, entrou na outra, precisa da autorização do bispo daquela diocese, tá bom? Desse o conhecimento ao bispo diocesano do batismo dos adultos, ao menos dos que já completaram 14 anos de idade, para que, se o julgar conveniente, ele mesmo o administre. Então, sempre que vai ter batismo de adulto, o bispo é convidado a estar presente. Se ele não puder, tá? Ele designa o pároco ou o diácono.